Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais uma aula, agora a nossa quinta aula do nosso curso para o concurso de cartórios da primeira fase do concurso do Maranhão, né? O curso aqui do professor André Vilaverde, tranquilo? Vamos lá, meus queridos, a nossa aula de hoje é sobre controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Aquilo que nós combinamos, nós vamos item por item do edital e vamos fazendo uma aula sobre cada item. O nosso item agora, você pode acompanhar aí conosco no edital do Maranhão, é o que? O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Professor, a Constituição de 1824 já trazia alguma espécie de controle de constitucionalidade? Então vamos lá, meus queridos, vamos começar do começo. 1824, a Constituição Imperial, não estabeleceu nenhum sistema de controle de constitucionalidade. Professor, qual é o nome dessa doutrina? Meus queridos, na sua prova de primeira fase, isso pode cair com o nome de dogma da soberania do parlamento. Então é o dogma da soberania do parlamento. Por que, professor, não haveria necessidade de controle de constitucionalidade? Porque a lei, nesse momento, em 1824, ela era considerada como a expressão única da vontade geral. Ou seja, o órgão legislativo era o único que poderia, que saberia qual era o verdadeiro sentido da norma. Não havia necessidade de nenhum controle de constitucionalidade da norma nesse momento. E um outro fator que vocês que já estão estudando com a gente aí direito constitucional devem lembrar é a questão do poder moderador. Poder moderador na Constituição de 1824, que era aquele poder, né, dado ao imperador para manter a independência e o equilíbrio e a harmonia entre os demais poderes, certo? Então, caberia a quem? Caberia ao imperador a solução de conflitos que envolvessem os poderes. Então, não caberia ao poder judiciário. Então, esse controle de constitucionalidade, em tese que não havia previsão em 1824, por quê? Pelo dogma da soberania do parlamento e também em razão do poder moderador. Tudo bem? Seguindo então, meus queridos, vamos lá. Professor, e a Constituição Republicana? Nossa Constituição Republicana de 1891. Ela já nos trouxe o controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso de constitucionalidade, ou seja, aquele controle repressivo, aquele controle posterior, controle aberto, controle por via de exceção, controle por via de defesa, certo? Em que a declaração de inconstitucionalidade, ela se implementa de maneira incidental, né? Ela é incidenter tantum, ela é uma prejudicial ao mérito. Isso nós já tínhamos na Constituição de 1824, guardem bem, que é a primeira previsão do nosso controle difuso, a primeira previsão constitucional do controle difuso 1891 na nossa Constituição Republicana. Tranquilo? Meus queridos, a Constituição de 1934 manteve esse sistema de controle difuso, entretanto, estabeleceu também o quê? A ação direta de inconstitucionalidade interventiva, certo? Que era denominada cláusula de reserva de plenário, em que a declaração de inconstitucionalidade, meus queridos, ela só poderia ocorrer pela maioria absoluta dos membros do tribunal. Era uma declaração de inconstitucionalidade para evitar uma intervenção federal, certo? Alguns doutrinadores chamam isso de representação interventiva. O único legitimado que nós tínhamos para essa espécie de declaração de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. Professor, e seguindo nas nossas constituições, vamos falar de todas elas, certo? Até chegar à nossa de 1988. Vamos lá.
1937. A nossa Constituição de 1937, ela concentra os poderes no presidente da República, certo? Então, nessa Constituição, caberia, inclusive, ao presidente da República influenciar em decisões do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele declarava uma norma inconstitucional e o presidente da República, de modo discricionário, poderia submeter essa decisão ao parlamento para o seu reexame, certo? Então, e o legislativo nesse caso, meus queridos, por 2/3 de ambas as casas, poderia tornar sem efeito essa declaração de inconstitucionalidade. Então, essa é a peculiaridade que nós temos no controle de constitucionalidade em 1937, na nossa Constituição, que alguns doutrinadores chamam de Constituição Polaca, né? Na verdade, uma carta ditatorial do presidente da República à época. Tranquilo, meus queridos? Então, essa é a peculiaridade. O presidente poderia influenciar nas decisões do Poder Judiciário, submetia essa decisão ao Poder Legislativo, que por 2/3 de ambas as casas poderia tornar sem efeito a declaração de inconstitucionalidade do Poder Judiciário, que já foi estabelecida pelo Poder Judiciário. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá, seguindo a nossa Constituição de 1946, traz uma nova modalidade, uma modalidade de ação direta de inconstitucionalidade, cuja competência originária era do STF, certo? Mas ainda em 1946, a competência era do STF, trouxe essa nova modalidade, essa ação direta de inconstitucionalidade, mas o legitimado ainda era o quê? O Procurador-Geral da República. Tranquilo? Seguindo na nossa Constituição de 1967, e para aqueles que entendem que a Emenda Constitucional de 69 também é uma Constituição, nós vamos analisar as duas de forma conjunta, certo? A Constituição de 1967 e a Emenda número 1 de 69, ela prevê o controle de constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição estadual, certo? Somente para fins de intervenção estadual nos municípios. Então, mais uma novidade, nós viemos evoluindo aí da Constituição Imperial, né, de 1824 até agora 1967, com essa previsão do que? Do controle de constitucionalidade de lei municipal em face da Constituição estadual nos casos de intervenção no município. E, por fim, a nossa maravilhosa Constituição de 1988. Não desprezem esses aspectos históricos, viu, querido? O IESES gosta muito de perguntar sobre aspectos históricos. Como nós já estudamos o aspecto histórico do constitucionalismo, certo? E agora o nosso item, controle de constitucionalidade no direito brasileiro, eu fiz questão de trazer para vocês essa evolução histórica até a nossa Constituição de 88, que é o que nós falaremos no decorrer da aula agora. Tudo bem? Então, a nossa Constituição de 88, ela traz o quê? Ela amplia a legitimidade para a propositura da representação de inconstitucionalidade, que antes era somente do Procurador da República, certo? Então, há uma ampliação dessa legitimação para a propositura dessas ações de controle concentrado. Tudo bem? Professor, e quais são esses legitimados? Basta nós fazermos a leitura do artigo 103 da Constituição, que eu vou colocar aqui na tela para que vocês consigam acompanhar comigo, e guardem bem esse artigo. Guardem bem esse artigo porque ele sempre cai em prova. Legitimados para a propositura de ações concentradas de constitucionalidade. Nós vamos ver depois aqui que o controle difuso ele é bem diferente, então guardem isso. Vamos lá. Primeiro, Presidente da República. Segundo, Mesa do Senado Federal. Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa da Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, governador de estado ou o governador do Distrito Federal, o que já tinha, que era quem? O Procurador-Geral da República, e agora, atenção, meus queridos, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. É somente o Conselho Federal. O IESES, diversas bancas adoram colocar ali seccional da Ordem dos Advogados, somente Ordem dos Advogados. Não, é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Partido político, e aí vocês guardem bem esse final, porque sempre cai em prova, eles retiram esse final, é partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. E por último também, esse é o que as bancas, principalmente o IESES, mais gostam de fazer pegadinha. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Muito cuidado, porque eles colocam esse artigo, só copiam e colam na prova, e aí vão modificando. Aí no lugar de confederação, eles colocam lá federação sindical, entidade com representação de âmbito estadual. Não é. É entidade de classe de âmbito nacional e confederação sindical. Tudo bem? Esses são os legitimados para a propositura das ações no controle concentrado de constitucionalidade. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. A Constituição estabelece também o controle de constitucionalidade das omissões legislativas, ou seja, tanto da forma concentrada nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, como também no controle difuso, que é por meio do mandado de injunção. Então a Constituição de 88 inova e traz essa possibilidade de controle de constitucionalidade das omissões legislativas. Controle concentrado de que forma? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Controle difuso de que forma? Mandado de injunção. Tudo bem, meus queridos? A Constituição traz também o que? A representação de inconstitucionalidade de leis e atos normativos estaduais, e agora muita atenção, hein? E municipais em face da Constituição estadual. Então, é possível o que? Representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição estadual. Muito cuidado, meus amigos, muito cuidado com essa pegadinha, tá joia? E por fim, a Constituição traz também, pela primeira vez, 2 novos institutos, que é o que? Nós vamos estudar todos eles de maneira bem minuciosa aqui nessa aula, viu? Que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação declaratória de constitucionalidade, que nos é trazido pela emenda constitucional número 3 de 93. Esse então é um resumo aí do nosso histórico e das nossas espécies de controles trazidas pela evolução histórica das nossas constituições. E agora nós vamos diretamente ao ponto ao que nós vamos aprender agora as espécies de controle jurisdicional, no direito brasileiro. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. Professor, nós vamos aprender, em resumo, 2 espécies de controle. Controle difuso e controle concentrado. Tranquilo? O controle difuso, nós já falamos sobre isso, ele é trazido pela primeira vez lá na nossa Constituição Republicana de 1891, certo? O controle difuso é também chamado de controle concreto, porque há necessidade de ocorrências fáticas para análise da inconstitucionalidade. Tudo bem? É o desempenho normal, o desempenho da função típica do Poder Judiciário. Então, nesse caso, a declaração de inconstitucionalidade é o quê? Uma prejudicial ao exame do mérito. Então, nós temos o controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade é uma prejudicial ao exame do mérito, certo? Professor,
Quem pode declarar essa inconstitucionalidade difusa, no modelo difuso, no sistema difuso? Qualquer juiz ou tribunal. Qualquer juiz ou tribunal possui competência, sem nenhuma restrição, em nenhum processo, em toda espécie de processo, em declarar de forma incidental ao exame do mérito o que? A inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. Ou seja, a compatibilidade da norma com o texto constitucional não pode ser a questão principal, não pode ser o objeto da ação, certo? Deve ser sempre uma questão prejudicial. Tranquilo? Seguindo então, meus queridos, vamos lá. No controle difuso, o intuito do processo não é tutelar uma ordem constitucional. O intuito do processo, a finalidade do processo é tutelar o quê? Direitos subjetivos. Mas temos nesse processo uma questão prejudicial que é o quê? A declaração da inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. E agora, muito cuidado com o que eu vou falar para vocês. Guardem bem. No controle difuso, a legitimidade ela é ampla. Professor, quem possui legitimidade então? Porque quando fala assim legitimidade, todo mundo já pensa no artigo 103, mas aqui lá é para o controle concentrado. No controle difuso, e o IESES gosta muito dessas pegadinhas, a legitimidade é de quem? Das partes, do autor, do réu, de terceiros intervenientes, do Ministério Público. O próprio órgão jurisdicional de ofício pode reconhecer essa inconstitucionalidade no controle difuso, certo? E aí vocês guardem uma exceção, até vou escrever na tela para vocês aqui essa exceção, que é o seguinte: o STF não pode reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de uma lei no recurso extraordinário. Tranquilo? Então, em regra, não há limitação de processo, em qualquer processo se pode reconhecer. Pode reconhecer de ofício, professor? Pode reconhecer de ofício. O órgão jurisdicional de ofício pode reconhecer, salvo no STF no recurso extraordinário. Pode reconhecer a inconstitucionalidade? Pode, mas não de ofício. Tranquilo? Esse é o entendimento que tem prevalecido na nossa doutrina. Professor, e quais seriam os objetos desse controle difuso de constitucionalidade? Meus queridos, muito cuidado também. Muito cuidado, porque qualquer ato normativo emanado dos poderes públicos, não importa se é na esfera federal, não importa se é um ato normativo primário, se é um ato normativo secundário, se é um ato anterior, se é um ato posterior à Constituição, se é um ato revogado. Professor, já quer dizer então que há possibilidade de declaração de inconstitucionalidade na forma difusa de um ato que já tenha sido revogado? É possível, somente no controle difuso. Tranquilo? Nós temos que verificar o quê? No momento em que essa norma foi editada, a norma constitucional estava em vigor? Estava em vigor. Então, há possibilidade de declaração de inconstitucionalidade, tanto se a norma foi revogada, como se a norma constitucional também já tenha sido modificada por emenda constitucional. Professor, eu não sabia disso. É verdade. Confie no que eu estou falando para vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Há uma ampliação, então, tanto no objeto quanto no parâmetro, porque qualquer norma constitucional, qualquer norma, ainda que essa norma já tenha sido modificada, pode ser parâmetro. E qualquer norma infraconstitucional, municipal, estadual, distrital, pode ser declarada inconstitucional. Tudo bem, meus queridos? Muita atenção a esse detalhe, viu? Muita atenção a isso. Vamos lá. Professor, e os efeitos dessa declaração? Os efeitos, eles são, em regras, retroativos, certo? O efeito ex tunc. Lembre disso, meus queridos. É só uma forma mnemônica de vocês lembrarem. Tunc tem o T, e o T é para trás.
Então, sempre que falar ex tunc, é o efeito para trás, é o efeito retroativo. Então, em regra, essa declaração de inconstitucionalidade, ela produz efeitos retroativos. Desde o início dessa norma, ela já nasce nula, ela é nula desde o seu início. Tranquilo? Beleza, meus queridos? Professor, como é essa declaração nos tribunais? Lembra que eu falei para vocês que todo juiz ou tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo no sistema difuso. Nos tribunais há uma peculiaridade, há o que nós chamamos de cláusula de reserva de plenário. O que é isso, professor? Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou dos membros do órgão especial é que essa inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pode ser declarada. Tranquilo? Então essa é a cláusula de reserva de plenário. Somente maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. E aí vocês tenham muita atenção à súmula vinculante número 10, porque o IES adora cobrar a súmula nas suas provas. Dá uma lida nas súmulas antes da prova, né? Pega agora que está estudando, o que eu posso estudar agora? Leia as súmulas vinculantes, leia as súmulas, porque ele adora cobrar a súmula nas suas provas de primeira fase. A súmula vinculante número 10 diz o seguinte, ó: viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Tudo bem? Essa então é a nossa súmula vinculante número 10. Muita atenção a essa súmula e lembre sempre que eu estou falando para vocês da cláusula de reserva de plenário. Tudo bem, meus queridos? Professor, e quanto às pessoas? Quais são os efeitos em relação às pessoas? Muito cuidado nessa parte também, meus queridos. Em relação às pessoas, em regra, o efeito ele é o quê? Interpartes. O efeito é somente entre as partes, porque o controle é difuso. O controle ele é incidental. Tranquilo? Mas o STF tem entendido pela possibilidade de modulação desses efeitos, tanto temporais como entre as partes. Então, o professor já falou que, em regra, o efeito temporal ele é ex tunc, mas o STF, em alguns momentos, tem decidido que ele pode ser ex nunc, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão, como também pode ser pró futuro. Pode ser em um outro momento que o tribunal determinar em razão do que? Da segurança jurídica ou de algum interesse social relevante. Tranquilo? Professor, e como é que é a questão da atuação do Senado Federal? Vocês já lembram disso? Tem alguma coisa sobre isso? Vamos lá. No sistema brasileiro, meus queridos, o Senado Federal, por meio de uma resolução, ele pode... Lembrem dessa palavra, ele pode suspender a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso, certo? E neste caso, quando ele edita essa resolução, ele amplia os efeitos dessa decisão para alcançar todas as pessoas. E aí nós temos o efeito erga omnes, em razão do que? Da edição dessa resolução. Lembrando que isso é somente para o controle difuso. Professor, e no controle concentrado não tem? Não tem manifestação do Senado? Não tem. Por quê? No controle concentrado, a simples declaração de inconstitucionalidade já gera efeito para todas as pessoas. Não há necessidade dessa manifestação do Senado Federal, que nós encontramos isso aí no artigo 52 da nossa Constituição. Tudo bem? Professor, mas cuidado, certo? Alguns ministros do STF, em especial o professor Gilmar Mendes, têm se manifestado no sentido de que cabe ao Senado Federal apenas dar publicidade a essa decisão proferida pelo STF.
que essa decisão por si só já produziria efeitos erga omnes. Não é o entendimento que tem prevalecido. O entendimento que tem prevalecido é que esse efeito erga omnes só se produzirá o que? Com a edição da resolução pelo Senado Federal. Tudo bem, meus queridos? Isso aí é o que a doutrina tem chamado, e pode cair na sua prova, de abstrativização do controle difuso. Alguns doutrinadores chamam de objetivação do controle difuso. Tranquilo, meus queridos? Isso que eu falei para vocês, essa modulação desses efeitos, essa ampliação dos efeitos em relação não à edição da resolução do Senado Federal, mas somente do STF, é o que? É o que nós chamamos de abstrativização do controle difuso, ou então objetivação do controle difuso. Tudo bem, meus queridos? Encerramos aqui o nosso controle difuso e começaremos imediatamente o nosso controle concentrado no direito brasileiro. Controle concentrado no direito brasileiro, meus queridos. Como nós já falamos para vocês, só para a gente relembrar um pouquinho, a Constituição de 1946 já nos trouxe a representação de inconstitucionalidade, que era de legitimidade somente do Procurador da República. Muito bem, meus queridos, muito bem. A Constituição de 88 amplia esses legitimados e amplia também o que? As formas de declaração de controle concentrado de inconstitucionalidade. Então nós temos o que? A ação direta de inconstitucionalidade, nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, temos a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, temos também a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tudo bem? Professor, fala de novo para a gente os legitimados. Lembra do artigo 103? Vou colocar aqui o artigo 103 para que você leia agora e lembre sempre do finalzinho. Sempre do finalzinho. Conselho Federal da Ordem do Brasil, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Perfeito, meus queridos. Então vamos lá. O STF tem se manifestado no seguinte sentido, na divisão entre legitimados universais, que são aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade sem nenhuma pertinência temática. Ele não precisa demonstrar o seu interesse em relação àquela declaração. Esse interesse é presumido. E para outros, essa legitimação ela é especial, ou seja, a necessidade de demonstração da pertinência temática, certo? A ausência dessa pertinência temática gera ilegitimidade para a causa. Tranquilo? E quais seriam, professor, então, esses legitimados especiais? Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, do Distrito Federal, né? O governador do Estado ou do Distrito Federal e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses seriam os legitimados especiais. Professor, e tá faltando uma aqui, né? E o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil? Legitimado universal. Tranquilo? Essa é a maior pegadinha que nós temos em prova de primeira fase do concurso de cartório. Conselho Federal é legitimado universal. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá. Professor, continuando então. Qual é a diferença principal, então, desse controle concentrado, que o senhor está ensinando agora, e o controle difuso que nós já estudamos? Primeiro, vamos falar sobre o parâmetro, falamos sobre a legitimidade, agora sobre o objeto e o parâmetro, ou seja, a norma constitucional que pode ser parâmetro para inconstitucionalidade. Vamos lá. Somente leis ou atos normativos federais e estaduais. Atos municipais, professor? Não. Certo? Atos municipais nós veremos depois, no finalzinho da aula, que é somente por arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tudo bem, meus queridos? Professor, e a lei do Distrito Federal? A lei do Distrito Federal
quando o Distrito Federal exerce uma competência legislativa estadual, pode ser objeto de ADIM no STF. Tudo bem, meus queridos? Tranquilo? Professor, e norma anterior à Constituição? Lembra que o senhor falou que no controle difuso pode. A norma foi editada lá em 1940, pode ser objeto de declaração de controle de constitucionalidade difuso. Mas e concentrado, professor? Não pode. Não pode porque no nosso direito, no direito brasileiro, não se admite a inconstitucionalidade superveniente. Então, leis ou atos normativos anteriores à Constituição não podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Tudo bem? E como faz, professor? No finalzinho da aula, vocês vão aprender comigo que é por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tranquilo, meus queridos? Beleza, então, vamos lá. Professor, e os efeitos na ação direta de inconstitucionalidade? Meus queridos, os efeitos nas decisões definitivas, como eu já tinha falado antes, o que? Gera eficácia erga omnes, a regra e eficácia para todos, certo? E também o que? Ex tunc, ou seja, desde o nascimento dessa norma, ela é considerada inconstitucional. Tranquilo? Entretanto, o artigo 27 da Lei 9868 de 99 autoriza o STF a modular esses efeitos, tanto para ex nunc, ou seja, para frente, como para o futuro, desde que por maioria qualificada de 2/3, ou seja, 8 ministros do STF. Tranquilo? E um efeito que nós temos aqui nessa ação direta de inconstitucionalidade, que nós não temos lá no controle difuso, é o que? O efeito vinculante, que atinge todos os órgãos do Poder Judiciário e também da administração direta e indireta, seja na esfera estadual, municipal ou federal. Tudo bem, meus queridos? Professor, e como é essa ação declaratória de constitucionalidade? Certo? A ação declaratória de constitucionalidade, meus queridos, ela possui, em primeiro lugar, legitimidade ativa, os mesmos que nós já falamos da ação direta de inconstitucionalidade. Os parâmetros e objeto, professor, a mesma coisa que nós já falamos da ação direta de inconstitucionalidade. Objeto, aí eu quero que você preste atenção. Objeto para ação declaratória de constitucionalidade, somente leis e atos normativos federais. Não se admite ação declaratória de constitucionalidade em atos normativos estaduais e distritais. Lembram? Municipais, nenhum dos dois, né? Nem na ação direta de inconstitucionalidade, nem na declaratória de constitucionalidade. Agora, na declaratória de constitucionalidade também não se admite, não se tem como objeto que leis ou atos normativos estaduais ou distritais. Tudo bem? Então, leis estaduais, distritais, municipais, never na ação declaratória de constitucionalidade. Competência somente do STF. Tudo bem, meus queridos? Seguindo na nossa aula, falaremos agora um pouco sobre o quê? Sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Meus queridos, essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela visa tutelar o quê? Uma omissão legislativa. Ela visa suprir uma omissão legislativa. Na verdade, não é nem suprir, eu já vou falar para vocês porque não seria suprir. Mas ela tenta tutelar uma ordem constitucional em razão de uma inércia do legislador ou uma inércia do poder público em geral que não regulamenta concretizações de direitos constitucionais. Tudo bem, meus queridos? Então vamos lá. Professor, qual seria o objeto? Qual seria o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Objeto, meus queridos, nós temos o quê? Normas constitucionais de eficácia limitada.
desde que não forem regulamentadas. Professor, eu não me recordo essa questão, o senhor não falou ainda, né? Porque não está no edital, essa questão de eficácia limitada. Eficácia limitada, norma de eficácia limitada, meus queridos, é aquela norma que não tem a capacidade de produzir os seus efeitos. Ela precisa de uma lei integrativa. Ou pode ser até mesmo uma norma constitucional, pode ser uma emenda constitucional integrativa, certo? Eu vou ensinar para vocês agora, definitivamente, como você descobre uma norma de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Certo? Então preste atenção, anote aí no caderno de vocês. Leia qualquer artigo da Constituição, e faça a seguinte pergunta. Essa norma que eu li, ela tem aplicabilidade imediata? Eu consigo aplicar essa norma imediatamente? Se a resposta for sim, essa norma ela é ou de eficácia plena ou de eficácia contida. Se você consegue aplicar imediatamente, ou ela é de eficácia plena ou ela é de eficácia contida. Certo? E aí você faz uma outra pergunta. Então, se a sua resposta foi positiva, você já sabe, ou ela é plena ou ela é contida. Aí você faz uma outra pergunta. É possível reduzir a aplicabilidade dessa norma? Se não for possível, ela é de eficácia plena. Então, por exemplo, Brasília é a capital federal. Há possibilidade de redução da aplicação dessa norma? Não há. Então, ela é uma norma de eficácia plena. Agora, se existe possibilidade de redução dessa aplicabilidade, por exemplo, o artigo 5º, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, lembra do exame da OAB? Lembra do exame da OAB? Claro que todo mundo lembra do exame da OAB. É uma norma de eficácia contida, porque eu posso aplicar essa norma, né? Quando eu li a norma, eu consigo aplicar, mas há possibilidade de redução. Professor, e a norma de eficácia limitada, então? Norma de eficácia limitada é a norma que você lê e você percebe que ela não tem aplicabilidade imediata. Você precisa o quê? De uma outra norma para aplicar essa norma constitucional. E aí nós dividimos o quê? Se essa norma, ela determina o quê? A criação de institutos ou de órgãos, ela é o que a doutrina fala de norma de eficácia limitada com princípio institutivo. E se ela cria, por exemplo, um plano de governo, se ela estabelece um plano de governo, ela é uma norma de eficácia limitada de princípio programático. E aí você não consegue esquecer nunca mais essa regra que eu falei para vocês, para entender o quê? Que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão só pode ter por objeto normas constitucionais de eficácia limitada, não regulamentadas. Tudo bem, meus queridos? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Seguindo no nosso estudo, já estamos quase terminando, o STF entende que a procedência de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela importa no reconhecimento judicial de que é inaceitável a inércia do poder público, certo? Então cabe ao STF notificar, cabe ao STF cientificar o legislador de que ele está em mora, de que ele precisa editar essa norma. Professor, mas o STF pode substituir a vontade do legislador nessa decisão? Não pode, certo? Em razão do princípio da separação dos poderes. Então, cabe ao STF apenas o que? Notificar o poder público responsável para que ele edite essa norma. Lembrando que nós temos uma exceção. Se for um órgão administrativo, se essa norma precisa ser implementada por um órgão administrativo, neste caso, o STF determina que essa norma seja elaborada no prazo de 30 dias, ou então outro prazo
que o tribunal entender razoável. Tranquilo? Para encerrar a nossa aula, essa foi a nossa maior aula, né? Também nós falamos tudo sobre controle de constitucionalidade, falamos sobre evolução histórica, muito legal. Essa é a matéria que cai na prova de primeira fase. Essa aula de hoje aqui você já garante com certeza 2, 3 questões de direito constitucional. Tranquilo? Então vamos lá. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma espécie de controle concentrado trazido somente pela Constituição de 1988, tem os mesmos legitimados da ação direta de constitucionalidade. Tudo que nós já estudamos até agora aplica-se o quê? Os mesmos legitimados, legitimado universal, legitimado especial, tudo que eu já falei para vocês. Só que, guardem bem, o parâmetro é mais restrito. O parâmetro é mais restrito. Como assim, professor? Porque essa arguição de descumprimento de preceito fundamental somente tutela preceitos fundamentais. Então, a defesa é somente de alguns institutos constitucionais que tenham o quê? Que são abarcados por esse título de preceito fundamental. Professor, e o que é preceito fundamental? O senhor pode falar para a gente? Não, não posso. Por quê? Porque o STF decidiu que quem diz o que é preceito fundamental, que essa definição, como nós não temos na Constituição a definição de preceito fundamental, o STF entende que quem diz o que é preceito fundamental é o próprio STF. O STF entende, isso é preceito fundamental, então cabe a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ah, professor, e se não couber, se ele entender que não? Aí nós temos o princípio da fungibilidade. O STF entende que, em não se processando como a DPF, converte-se em ação declaratória de inconstitucionalidade. Isso ocorre também no que nós chamamos de princípio da subsidiariedade. Por quê? Só é cabível a DPF, e eu já estou falando a siglazinha para vocês, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, se não existir no ordenamento jurídico nenhum outro meio apto a sanar essa lesividade. Então, se for cabível a ação declaratória de inconstitucionalidade, não cabe a DPF. Ah, professor, e se for cabível a ação declaratória de constitucionalidade, não cabe a DPF. Mas, lembrando sempre do quê? Do princípio da fungibilidade. E, por fim, para encerrar, para você marcar mais 3 pontos aí na sua prova do IES só no direito constitucional, lembre o seguinte: a DPF é o instrumento utilizado para o quê? Para a declaração de inconstitucionalidade de normas anteriores à Constituição Federal de 88. E também o quê? Há normas, e aí muito cuidado, meus queridos, direito municipal em face da Constituição Federal. Porque se for direito municipal em face da Constituição Estadual, é cabível a ação declaratória de inconstitucionalidade, sem problema. Agora, direito municipal em face da Constituição Federal, somente por ADPF. E por último, para encerrar a aula, prometo, atos revogados, atos que já tiveram seus efeitos exauridos. Lembra que nós estudamos isso lá no controle difuso? Da mesma forma se aplica aqui. É admitido esses atos são admitidos para a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tudo bem, meus queridos? Muito obrigado pela paciência de vocês. Fico muito feliz aí que estão acompanhando nossas aulas. Desejo uma boa sorte para vocês. Façam a leitura desses artigos, o artigo 103, que nós já estudamos aqui, para que você tenha realmente uma nota muito alta nessa prova do Maranhão. Espero você até daqui a pouquinho na nossa próxima aula, que é o próximo item do edital, é sobre princípios fundamentais da República Brasileira. Até daqui a pouco, meus queridos.